Fala galera, tudo bem? Mas tudo bem mesmo? Meu nome é Dario Pereira, nós falamos aqui do canal do empreendedorismo brasileiro, tá? E o assunto de hoje, para a gente estratificar aí e falar um pouquinho, né? Um pouquinho a mais de um tópico de empreendedorismo, nós vamos falar sobre produtividade. Vamos lá? Bora pro conteúdo! Bom, pessoal, você já passou, né, na sua carreira profissional ou na sua casa ou em alguma atividade, na faculdade, no colégio, você já passou por aquela fase que você está fazendo e parece que você não está produzindo, não chega no resultado, não atinge, né, aquela meta, não atinge o objetivo. Às vezes você estuda, está ali por dentro da matéria, chega na prova e bomba. Já sentiu? Já sentiu isso? Pessoal, eu estudei muito aí na minha trajetória, também já passei, como todo mundo, já passei por isso aí. O que acontece é que nessa época eu não sabia, não tinha senso de organização, tá? E uma das coisas que afeta diretamente a sua produtividade, a produtividade da sua empresa, é a organização. Gente, falando assim, né, parece, fica fácil falar que é organização, mas não é só a organização do ambiente de trabalho, é a organização como um todo. É você se planejar e executar esse planejamento. Por exemplo, gestão do tempo. Todo mundo hoje se fala muito da gestão do tempo. É uma organização, é uma otimização do seu tempo. Então, o que as pessoas de gestão do tempo pedem para você fazer? Faça um teste. Anota aí de 5 em 5 minutos qual a tarefa que você está fazendo ali, just in time, realmente naquele minuto, naquele segundo. E você vai anotando, você vai fazendo essa tarefa. E no final do dia você faz uma análise de tudo isso, para saber como que está o seu tempo, como que você está utilizando ele. E aí, quando você vai ver, você passou boa parte do seu tempo em rede social. Você passou boa parte do seu tempo aí vendo as coisas que são urgentes. E as importantes você deixou de lado. Lembre-se, existem as coisas urgentes e as importantes. Você deve ter a gestão do tempo para organizar isso, tá? Nem tudo é urgente. Se você for imaginar, dentro de uma empresa, tudo que bate em você, tudo que chega até você vai ser urgente, certo? E aí você vai deixar de lado de lidar com as coisas importantes. O que é uma coisa urgente, o que é uma importante? Por exemplo, se eu estou lá na minha tarefa, né, de estratégico e aparece uma situação em que eu preciso aprovar, chegou uma proposta lá que chegou para a diretoria, aquela proposta é de 8 milhões e é um fornecimento. Eu preciso aprovar porque o cliente está com urgência de fechamento. Isso é uma coisa urgente, tá? Outra coisa, eu trabalhar, colocar o meu tempo para elaborar processos de orçamento e estratégias, né, para que os meus orçamentistas performem mais, né, muito mais do que eles vêm performando. Isso é importante. Então, você deve ter o tempo para resolver as coisas urgentes e as coisas importantes também, não deixando de lado. Para isso, você se organiza. Eu, por exemplo, tenho uma agenda de hora em hora com as minhas tarefas, as minhas reuniões, as minhas tarefas que eu vou fazer estratégia para as empresas, certo? Eu tenho tempo certo para cada empresa, certo? Então, eu faço essa gestão do tempo. Isso é organização. Na sua empresa, por exemplo, a produtividade impacta totalmente na organização dos seus processos. Se você não tem processos bem definidos, não há automação que resolva o seu problema. Hoje, nós estamos na era digital, na era tecnológica, e você tem softwares e ferramentas digitais infinitas
para vender, mas não resolve o seu problema se você não tiver processo. Entende? Então para você aumentar a sua produtividade, você tem que ter organização, processos bem elaborados, visando a eficiência e a eficácia da sua tarefa que está sendo executada, do seu setor, certo? Da sua organização, da sua empresa. Então, tem que ter processos bem elaborados, pessoas que contribuam com esses processos, e aí sim você vai pôr as ferramentas, a automação, a tecnologia e vai ter muito mais produtividade. Mas lembre-se, a palavra-chave para você produzir mais é organização. Organize o seu tempo, organize os seus processos, organize a sua empresa e vai lá! Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Falamos um pouquinho sobre produtividade, né? Sobre como otimizar o seu tempo. Faça sempre o seu planejamento. Gaste tempo para planejar. Gaste muito mais tempo com planejamento do que com execução, tá? Então, pense muito bem. Reserve tempo para se planejar, organizar os seus processos, porque uma vez organizados os processos, uma vez você feito a gestão do tempo da sua equipe, do seu tempo, você pode sim automatizar, né? Fazer uma automação ali naquele processo e aí produzir muito, mas muito mais. Mas antes, implemente o processo, monitore, colha feedback e melhore, aplique o PDCA, depois automatize. Aí sim sua produtividade vai aumentar muito. Até a próxima, um abraço e não se esqueçam, já façam sua inscrição aí, deixe o seu like e ative o sininho de notificações, porque nós vamos falar muito, mas muito aqui de conteúdo de empreendedorismo. Um abraço, até a próxima.